Olá, você vai assistir a série Português daqui, Português de lá, um programa do canal Futura em parceria com a Miscelânea Produções, Fronteira Produções e a TV UFOP, que visa desvendar as diversidades, complexidades e práticas da língua portuguesa. Neste episódio, Raí, Guardião da Língua, Treta Regra e Dona Norma descobrem a origem do portunhol, que é uma mistura falada entre a língua portuguesa e a língua espanhola. Essa descoberta leva o apresentador a desmistificar os falsos cognatos da língua. E ao final, contaremos com a participação da professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto, professora Soelis Teixeira. E aí, hablas portunhol? Lá na velha Península Ibérica, que hoje é onde estão Portugal e Espanha, deu-se a confusão da língua, da escrita e da fala. Português e espanhol, línguas hermanas, amigas e rivais. O tempo andou, o mundo evoluiu e o diálogo se inventou. Escribe e habla, similaridade das línguas versus enganos nos vocabulários. Que acerto! Quem sabe o portunhol pode ser uma nova língua surgindo que, além de confundir, caminhará ou já camina por los lábios de todos. Vamos hablar! Houve um tempo em que Portugal e Espanha foram governados pela mesma coroa. E é claro que esse processo influenciou na língua falada nos países que foram colonizados por eles na América. Durante um longo período de tempo, por conflitos políticos, o Brasil, na época colônia de Portugal, ficou sob domínio da Espanha. Daí, entre meados do século XV até o século XVII, o espanhol serviu como uma segunda língua para aqueles portugueses de origem nobre, aqueles que eram ditos mais cultos. Mais ou menos como acontece hoje com alguns países que têm o inglês ou o francês como uma segunda língua importante de ser aprendida, saca? Viu só? Considerados cultos porque falavam as duas línguas, não essa mistura estranha. Falavam, mas pelo que eu vi, tudo já era meio misturado. Os casamentos entre a coroa portuguesa e a espanhola incentivaram uma certa castelhanização da corte. E os dois termos, castelhano e espanhol, são usados atualmente hoje na Espanha. Depende muito da região em que se fala, né não, Dona Norma? Sim, Raí. A Península Ibérica pertencia ao Império Romano. Após a fragmentação dos territórios, em virtude da queda de Roma no século V, alguns dialetos se subdividiram em ramificações de derivação latina, tais como o catalão, o castelhano e o galego. Agora, quanto ao espanhol e ao castelhano, com exceção das gírias e transformações de cada região, o vocabulário é o mesmo, assim como a grafia das palavras e as regras gramaticais. A diferença é que os termos surgiram em épocas diferentes e estão envolvidos por questões políticas. Güey, achei um bafo isso tudo. Eu estou enamorado. Acho bem complicado. E o que o nosso português tem a ver com isso? Por que precisamos misturar ao invés de aprender mais? Agora tu acertou na pergunta, meu caro guardião. Vou até fazer um podcast para explicar melhor essa história toda aí. O portunhol é uma manifestação linguística, baby. Acepta que duele menos. Para mim, não passa de um idioma falso, ou melhor, um falso idioma, como se diria em espanhol, dicho e hecho. Vocês dois não tem jeito mesmo, né? Olha, eu diria que falso é um pouco pesado demais. A gente pode dizer que é um idioma ainda em construção, sem regras ou gramática definida. Mas por falar em falso, vocês já ouviram falar nos falsos cognatos? O fenômeno do portunhol só é possível porque ambas as línguas partem do latim. Mas mesmo com tantas semelhanças, é importante prestar atenção em alguns usos para não cometer erros e passar vergonha. Principalmente ao empregar palavras que podem ter a mesma grafia ou a mesma pronúncia em ambos os idiomas, mas têm sentidos diferentes. É o caso dos falsos amigos ou falsos cognatos. E não, eu não tô falando daquele falciane que fica te stalkeando no Insta para depois sair falando mal de você. Se liga! Suponhamos que você está numa pegada mais fitness e convide alguém para correr com você. Aqui no Brasil, correr significa se movimentar com as pernas. Mas na Espanha, se você fizer o mesmo convite, provavelmente a pessoa vai te perguntar: correr o quê? É que na Espanha,
correr significa pegar. Ou seja, se corre um táxi, se corre um avião, por exemplo. Já na Argentina, correr tem significado informal e significa manter relações sexuais com alguém. Pegar, que pra gente significa trazer algo pra si, segurar, agarrar, em espanhol pode significar tanto bater quanto colar. Inclusive, cola em espanhol se diz pegamento. Agora imagina só, você tá viajando pela América Latina, se depara com uma imagem impressionante. Você vira pra pessoa da região que tá do seu lado e diz: mano, que paisagem rara. A pessoa também vai estranhar. É que raro pros nossos irmãos e irmãs significa esquisito. Vixe, e esquisito pros nossos irmãos significa delicioso, saboroso, algo requintado. Saca só mais alguns exemplos divertidos. Salada, que em português é sinônimo de comida saudável, em espanhol se refere a algo que tenha muito sal. Tarado, que em português é alguém que tem vícios sexuais maliciosos, em espanhol é muito usado entre amigos e significa algo como bobo, tonto. Portanto, não precisa ficar ofendido se alguém te chamar de tarado em espanhol. Mas em português, a gente precisa mesmo é passar uma borracha nesse tipo de gente, né não? E borracha, que em português é o material feito a partir do látex, em espanhol é o feminino de borracho, que significa bêbado. Curtiu? Esse conteúdo sobre falsos cognatos é muito cobrado em provas como o Enem e outros exames. Portanto, abre o olho, rapaz! Para se comunicar bem e não gerar conflitos, é sempre bom dominar a língua que estamos falando. Mas vale também descobrir novas formas de se articular uma nova língua. Nós possuímos muitas semelhanças com os nossos irmãos e irmãs vizinhos aqui da América Latina, da qual também fazemos parte. Não dá para negar, existem aproximações culturais muito fortes entre os dois idiomas. O português e o espanhol possuem muitas afinidades linguísticas. E o portunhol está aí, aqui, em muitos lugares. Por isso, vamos hablar siempre. Hasta luego, muchachos. Então, essa questão do português, ela é interessante, né? Porque, assim, recentemente eu fui ao Uruguai e, assim, a gente tem uma tendência muito forte de querer falar um espanhol, um português com cara de espanhol. Não tem jeito, a gente faz esse tipo de coisa mesmo. Mas aí quando fala assim, é uma língua em construção, eu sinceramente, eu não posso afirmar nem que sim, nem que não. É impossível a gente dizer isso. Para poder virar a língua de um povo, para poder falar assim, é uma língua nativa, não sei, né? Talvez seja só uma língua de contato, e aí é naquele momento ali, e mesmo assim, né, é com cara de que não vai funcionar. Eu tive na Galícia, né, que lá fala-se o galego português, para uns pai do português, para outros irmão da língua portuguesa, não vamos entrar no meio da questão. Então, assim, a gente consegue compreender, eu conseguia compreendê-los, mas é claro que eles não conseguiam me compreender, porque eles estão mais familiarizados com o português de Portugal, que tem uma outra melodia, tem né? Aliás, tem gente até que acha que a gente devia chamar só brasileiro, nossa língua, não devia chamar português, mas enfim, isso é uma outra questão aí política, etc. Mas então, assim, mantendo as devidas proporções, assim, se a gente for falar assim muito rapidamente, não, mas o galego é um portunhol. Será? Não, porque tem alguma coisa parecida. Mas aí se a gente vai para essas áreas de fronteira, né, que a gente fala, que a gente tenta falar um espanhol forçado, né? Às vezes se comunica, às vezes a gente se comunica, mas assim, falar que ela está em língua de desenvolvimento, eu não sei, eu acho meio prematuro assim dizer. Agora, que há uma influência de uma língua na outra, sem dúvida. Né? Isso assim, quem mora em fronteira, eu já vi muitos colegas falando isso, assim, quem mora em fronteira, né, assim, igual, por exemplo, eu estou me lembrando aqui de Uruguaiana e Uruguai, nessa fronteira, então, por exemplo, você tem o L, né, quando ele está no final de sílaba, do tipo algarismo, né, ou soldado, vamos falar de soldado,
Porque esse L no espanhol, também no português de Portugal, ele é bem lateralizado. Né? Por que a gente fala lateralizado? Porque quando eu levanto a língua, a ponta da língua vai lá no palato, no céu da boca, né? Então ela é lateralizado. O ar sai, que a língua faz isso aqui, o ar passa, então a gente chama de lateral. Agora, grande parte do Brasil a gente fala soldado, o L já virou U, né? Já vocalizou, que a gente fala, ele sai de uma consoante para virar uma vogal, então ele já se vocalizou. Mas nessas fronteiras, nesses lugares fronteiriços, ainda fala-se Portugal, soldado, Brasil, né? É esse registro, mas a gente encontra isso também na fala de pessoas idosas. Quando eu fiz minha pesquisa de mestrado, a gente fez eu fiz uma entrevista com velhinhos mesmo, de Barra Longa. E então, assim, era bonitinho vê-los ouvir. Bonitinho porque eu gosto de conversar com pessoas já de idade. E tinha uma senhora que ela estava me contando um caso lá. E ela falou, nossa, fazia um sole quente danado. Então, assim, o sole quente, né? O L, aí já acrescenta um I aí. Isso é língua, né? Então, essa questão do portunhol, eu vou ficar te devendo, porque eu acho que ainda vou precisar de mais um tempo para poder dizer se está ou não está em construção, se vai ser língua de alguma língua nativa de alguém. Mas funciona.